Ok, boa noite a todos, tá? Sejam bem-vindos e, sobretudo, vamos a dar as boas-vindas a Yara Manning, que é uma engenheira de produção formada pelo nosso curso, na segunda turma, e que é a nossa convidada especial, porque, além de que todos os professores que devem estar aqui na plateia e que deram aula para ela, como a professora Raquel, o professor Agostinho, a professora Silmara, lembram muito bem da Yara, porque Yara foi uma estudante excelente durante todo o curso, tá? Eu tive o prazer, todos nós tivemos o prazer de ter ela como aluna, e hoje eu tenho a honra de estar convidando ela para conversar um pouquinho sobre sua trajetória profissional, para compartilhar isso com vocês, porque, além de estudante, a Yara também é alguém que realmente tem uma trajetória diferenciada, e ela vai compartilhar um pouquinho isso conosco. Então, muito obrigada por topar esse convite, Yara, e eu deixo você com todos eles aqui, tá? Agradeço muitíssimo mesmo que você tenha, nesse seu dia e sua presa diária, seu dia a dia corrido, você tenha feito um tempinho para nós e compartilhe essa horinha conosco aqui, tá bom? Tá bom. Posso começar? Com certeza. Toda a sua plateia agora. Boa noite, é um privilégio estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência. Hoje eu não escolhi essa data, nem falei para a Roxana, mas essa data não é à toa. Dia 21 de setembro é dia da árvore e é dia do adolescente. Não sabia. Sim, então eu acho que se eu puder tocar com a minha história, com os meus conselhos que eu vou dar aqui, alguma pessoa da plateia, eu vou ficar muito feliz, tá? A minha apresentação, eu estruturei como uma linha do tempo da minha vida. Então, eu vou falar um pouquinho das minhas origens, da minha formação, das minhas experiências profissionais e depois como que eu fui parar no mundo do pão, que eu chamo de mundo do pão, que é o mundo que eu vivo hoje, o mundo do empreendedorismo, o mundo da Árvore do Pão, que é a empresa que eu tenho, que eu sou dona junto com meu marido, tá? Saulo, se você quiser colocar na tela a apresentação, mas pode ficar voltando entre a tela e a minha imagem, tá? Eu vou Ô, começar Yara, falando pode da minha compartilhar sua origem. tela, tá? Pode compartilhar sua tela. Fica à Tá. vontade. Não consegui passar o slide, mas se não der certo, eu vou falando aqui, não tem problema. Com a setinha, sabe? Oi? Com a setinha. Eu tentei com a seta, não foi. Tentou com a seta? O Saulo está tentando ajudar o Agostinho a entrar. Vê se descompartilha e compartilha novamente, a ver o que acontece. Tá. Deixa eu ver aqui. Mas, geralmente, se você só mexe no PPT, vai dar certo, com certeza. Acho que foi. Vocês estão vendo? Isso, sim. Tá tudo certo. Vou falar da minha origem. Meus pais, eles são empreendedores, né? Meu pai, ele tem uma empresa de construção civil que faz asfalto, terraplenagem, e minha mãe, ela tinha uma confecção de roupas. Então, nas férias, meus pais colocavam a gente para ajudar ali na empresa. Era mais minha mãe que chamava a gente para ajudar, porque nós somos em 4 filhas, dentro do universo feminino, confecção tinha mais a ver, então a gente ajudava a minha mãe, desde atendimento do cliente, a cortar fio de camiseta, ficar brincando em máquina de costura. Eu tenho uma memória da minha infância, eu deitada no pé da minha mãe lá na mesa de cortar roupas. Então, essa coisa da veia empreendedora é muito forte na minha formação. Eu vi os meus pais serem empreendedores sem ter uma formação acadêmica. E nas férias, uma forma de entreter eu e minhas irmãs, a minha mãe montava na garagem da minha casa, ela comprava umas bugigangas na 25 de março,
E aí a gente ficava brincando de lojinha na garagem da minha casa. A minha irmã mais nova, a gente vestia ela de Mamãe Noel para ficar caçando cliente na calçada e ficar captando cliente e trazendo para nossa lojinha, e a gente ficava lá brincando de vender. Então, era uma forma descontraída de aprender a empreender, eu penso hoje, né? E uma coisa que depois, anos depois, quando eu fui pensar no meu momento maternidade, eu lembrei da minha mãe, como que era, da minha mãe, do meu pai, como eles eram presentes, como eles tinham flexibilidade de acompanhar a gente numa consulta médica, ou vou começar um curso novo, minha mãe conseguia levar, buscar. Isso eu imaginava na época que eles tinham essa facilidade por terem o próprio negócio. E quando das minhas experiências de trabalho, eu me via lá e não via como que eu ia conciliar aquele tipo de trabalho, aquele tipo de rotina, sendo mãe. Então, eu falei, uma das coisas que acendeu um alarme. Porém, os meus pais, eles são pais que deram a liberdade da escolha profissional para a gente. Que hoje eu me pergunto se isso foi bom ou se foi ruim. Deixo aqui a reflexão em aberto. Isso porque a minha primeira formação, quando eu estava lá com 18 anos, a minha primeira faculdade foi em hotelaria. E na época, qual foi a lógica de cursar hotelaria? Eu gosto de viajar, gosto de me hospedar em hotel, hotelaria é a profissão do futuro, vou fazer hotelaria. Entrei na faculdade, cursei hotelaria. Na época, o Senac era a melhor faculdade de hotelaria do Brasil, mas cheguei no final da faculdade e falei, legal, preciso estudar mais, isso aqui profissionalmente não abriu caminhos para mim. E aí, eu entrei para engenharia de produção no Mackenzie. Entrei para engenharia, me identifiquei muito com o curso, gostei muito. Na época, eu era a segunda turma. Primeiro semestre do curso foi um choque, porque eu não era uma aluna no colégio, uma aluna dedicada, uma aluna que estudava muito. E aí eu lembro que a minha primeira prova no Mackenzie foi menos de 5. E eu lembro que minha mãe falava assim para mim, eu pago a faculdade, mas a sua DP você que paga. E eu sempre fui super controlada com dinheiro, eu falei, acho que eu vou ter que estudar nesse negócio aqui. E aí, então, assim, conheci todas as bibliotecas do Mackenzie, eu passava lá as tardes estudando. Porque eu falei, acho que o caminho que eu tenho para conseguir terminar esse curso é estudando muito. E assim foi. E depois da engenharia de produção, eu fiz uma pós-graduação em finanças pela FGV, que era dentro do mundo que eu vivia, que era o mundo das finanças, né? A minha primeira experiência profissional foi logo que eu terminei a faculdade de hotelaria, eu fui fazer um programa de estágio de verão, um summer job, nos Estados Unidos, em um McDonald's. E na época, foi o meu primeiro contato dentro de uma cozinha profissional, que não é uma cozinha glamurosa, é uma cozinha de McDonald's, mas, assim, a roupa era uma roupa de cozinha, o ambiente, as funções, e guardei aquela experiência ali na memória. Na época, além do emprego no McDonald's, eu consegui um segundo emprego de camareira em um hotel. Então, eu trabalhava até as 2 da tarde no McDonald's, saía do McDonald's, pegava um ônibus, ia para o hotel e trabalhava no hotel, e no dia seguinte, McDonald's e hotel, McDonald's e hotel, e assim foi. Depois, quando eu estava cursando a engenharia, é só assim, saí do McDonald's, voltei para o Brasil, na época era um programa de 3 meses, né? Voltei para o Brasil, comecei a cursar a faculdade de engenharia, e depois, na faculdade de engenharia, quando eu fui procurar o meu primeiro estágio, eu fiquei na dúvida, qual área que eu vou seguir, né?
Na época, a minha escolha foi mais assim por praticidade e por salário que pagava. Eu lembro que na época eu não tinha carro, e para conciliar o horário da faculdade com o horário do estágio, eu tinha que encontrar um estágio que fosse aqui no centro, Itaim, que fosse perto do Mackenzie, que eu demorasse em torno de 40 minutos. E eu lembro que estágio assim em indústria era longe, tinha que ter carro, tinha que pegar trem. Eu falei assim, eu vou entrar aqui encontrei uma vaga num banco suíço, na época era o UBS, e entrei no banco suíço e me deslumbrei com aquela vida de banco de investimento, porque tinha copeira servindo cafezinho na mesa, tinha uma copa com frutas, bolachas, e quando você tem 20 anos, isso te empolga, de certa forma, né? Falava, nossa, que demais, não tenho nem que levantar da mesa para tomar água, vem uma copeira com carrinho e um uniforme me servir. E eu lembro que eu tinha bônus, falava, nossa, que maravilhoso. Na época, assim, meu primeiro bônus como estagiária foi de 10 mil reais, aquilo que demais, assim, trabalhando 4 horas por dia. Na época eu trabalhava 4 dias na semana. E eu lembro que na época, assim, quando você ia ver estágio dentro de indústria, nem chamavam de salário, chamava de bolsa auxílio. Então, quando eu vi uma vaga que falava bolsa auxílio, eu falava, nossa, esse daí não vai pagar nada. Deixa eu entrar para o mercado financeiro mesmo. Então, foi um pouco por ambição, por remuneração, que eu acabei entrando no mercado financeiro e ali eu fiquei. Na época, primeiro ano de deslumbre, segundo ano, né? Mas a hora que eu cheguei no segundo ano, que começou a cair a ficha que eu não gostava muito daquilo, já estava na hora de eu me formar. E aí, entre eu sair e procurar algo novo, eu acabei ficando mesmo onde eu estava. E hoje, assim, refletindo, eu acho que mais do que a escolha do curso, o que vai determinar, de certa forma, a sua carreira é o estágio que você faz, mais do que o curso. Eu tenho essa visão, pelo menos da minha vivência, foi o que eu constatei, né? E essa falta de realização profissional foi seguindo ao longo da minha vivência em mercado financeiro. Depois eu saí dessa minha primeira empresa, fui trabalhar em uma securitizadora, trabalhando com precificação de produto de mercado financeiro. Odiei, mas fiquei lá por um tempo. E depois eu fui para o Itaú BBA, que era um banco de investimento um pouco maior. Foi lá que eles me deram a oportunidade de eu fazer a pós-graduação na FGV. E nisso veio um momento pessoal que eu conheci meu marido lá no Itaú BBA, conheci meu marido, a gente começou aquele namoro, depois veio a fase do casamento. Então, essa fase de realização profissional minha ficou um pouco adormecida. Eu fiquei mais numa fase me dedicando à vida pessoal e tocando ali. Sei que eu não gosto, mas tô aqui. Tá pagando as minhas contas. Depois que eu casei, eu falei para o meu marido, acho que agora é a hora de eu me aventurar e buscar realização profissional. Então, ele segurou as pontas da despesa na casa, e nisso eu fui me aventurar, né? Na época, o que eu achei mais difícil para essa mudança de carreira era a preocupação do que os meus pais iriam achar da minha mudança, porque era uma mudança, já na época eu imaginava que eu iria trabalhar com pão. Primeiro foi assim, na verdade. Primeiro eu sabia o que eu não queria fazer. Eu sabia que não era mercado financeiro, mas não sabia o que eu queria fazer. Então foi com muita terapia, com muita reflexão. E dentro da terapia,
eu lembrei, eu resgatei aquela minha primeira experiência de trabalho dentro da cozinha profissional do McDonald's e falei, é cozinha. Mas não sabia exatamente o que dentro do mundo da cozinha. Se era, na época eu imaginei que eu iria começar fazendo brownie, depois fiz curso de biscoitinho. Era uma coisa, dentro de cozinha, uma coisa bem ampla, né? E eu ficava muito preocupada com o que os meus pais iriam achar. Porque para mim era uma decepção. Assim, os pais, eles proporcionam a minha formação, eu tenho um emprego que é maravilhoso, que me dá um plano de saúde maravilhoso, uma estabilidade, mas eu não sou feliz com aquilo. No fundo, eu tinha esse bloqueio de que era muito difícil comunicar isso para os meus pais, mas quando eu consegui comunicar isso para eles, eles me apoiaram, parece que eu me senti mais aliviada. O pão veio com uma conversa muito informal que eu tive com o meu cunhado um dia na beira da piscina. Eu lembro que o meu cunhado comentou comigo assim: eu tenho um amigo que montou uma fábrica de pão. E aquela palavra fábrica, para mim, assim, fábrica, engenharia de produção, eu falei, é isso. Eu já até imaginava aquelas portas de aço, de indústria, assim, rolando. Eu imaginava que eu ia ter uma fábrica e que eu ia produzir e que era aquilo. E depois, assim, pão dentro do mundo da cozinha é o mais lógico de todos. É aquele que tem fórmula, que tem porcentagem, que você tem que fazer conta, que você tem que seguir processo. Não é aquela coisa de cozinha quente que é uma pitada. Não tem pitada de nada. É peso, é medida, é padrão. Então, eu falei assim, é pão. Pão tem tudo a ver com engenharia. E aí, entrei no mundo do pão. Lembro que quando eu fui comunicar ao meu chefe que eu ia sair do banco para trabalhar, eu falei assim, eu vou sair do banco, vou ser padeira. Ele deu uma risadinha debochada. Pão. E ele devolveu uma pergunta para mim, falou, você já fez algum pão na vida? Eu falei, não, mas é pão. É pão, eu tô saindo e eu vou... Aí ele, então boa sorte, né? Tipo, essa daí é doida. Mas estava decidida e sair mesmo para entrar nesse mundo do pão. Comecei fazendo cursos na área, então um curso aqui, procurei na época o que tinha de melhor na área, fiz no Senai, depois na escola do Shimura, fui fazendo alguns cursos de panificação. E também fui fazendo alguns cursos de gestão de negócios no Sebrae, fui fazendo de tudo um pouco. Só que chegou uma hora que eu já tinha passado ali 4 meses só fazendo curso. Vai um dinheiro e você não coloca aquele conhecimento em prática. E aí eu falei assim, agora eu preciso ter experiência profissional dentro do mundo do pão. E comecei a procurar estágio não remunerado para fazer. O primeiro estágio eu consegui dentro de um restaurante que chama Casa do Porco, é um restaurante de um chefe famoso aqui em São Paulo, e eles têm uma padaria que produz os pães que são consumidos no restaurante. Deixa eu só passar aqui o slide. E eu fiquei um tempo nessa padaria, fiquei 2 meses, e depois falei, acho que já ganhei conhecimento aqui. E eu tinha um cunhado, o irmão do meu marido, que morava em Nova York. E eu falei, eu acho que eu vou fazer um estágio em Nova York. Mas como que eu vou arrumar um estágio em Nova York? Então, eu digitei no Google, Best Breads in New York, melhores pães em Nova York. Aí veio a lista do top 10, escrevi e-mail, oi, eu sou Yara do Brasil, quero trabalhar com você. Desses 10 lugares, só um me respondeu. Falou, legal, pode vir. Aí eu falei, será que tá falando sério? Vou marcar uma entrevista por Skype. E aí eu comprei a passagem, fiz uma entrevista por Skype e falei, tô indo. Perguntei pro meu cunhado se eu podia passar um tempo lá na casa dele, do meu cunhado, da minha cunhada, né? E fui.
A experiência lá era dentro de uma padaria que era um empório italiano e era um chefe francês. Eu lembro que foi durante o inverno, eu tinha que acordar 3h30 da manhã para entrar no trabalho às 5, andava até a estação de metrô num frio de -20. Eu lembro que eu tinha dó de mim mesma, mas eu ia. E entrava lá no trabalho, comecei fazendo o estágio ali na padaria com o padeiro, e depois fui ganhando amizade com a parte da confeitaria. E aí eu pedi para a confeitaria, falei, eu estou fazendo estágio aqui na padaria, mas 2h da tarde termina o estágio. Eu posso, depois das 2, ficar aqui sentada com vocês, aprendendo? Ah, pode. Então, assim, eu entrava às 5, ficava lá aprendendo com o pessoal do pão, almoçava, terminava a parte do pão, ajudava a limpar, e depois ficava com o pessoal da confeitaria. Tudo isso sem remunerar, mas na época era mais barato do que fazer um curso, porque o dólar na época já estava 4,50, 5. Então, fiquei esse tempo lá. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, agora eu já tenho experiência na área, eu vou procurar um emprego de padeira. E arrumei um emprego numa padaria portuguesa que estava abrindo aqui em São Paulo, e fiquei lá por uns 6 meses nessa padaria, como padeira mesmo. E carregando saco de farinha de 25 quilos, varrendo o chão, fazendo faxina, era bem pesado mesmo, era um bando de padeiro e eu lá, mocinha. Sofria bullying, mas seguia firme. E quando eu saí dessa padaria, eu falei, acho que agora eu já tenho experiência, né? Passei por uma padaria que produz pão, passei por uma experiência internacional e passei por uma experiência de uma padaria que está começando, na época ela estava abrindo as portas, né? Então teve toda essa parte de desenvolvimento de produto, e aí eu falei, acho que agora está na hora de eu montar a minha padaria, né? Como que eu decidi fazer essa abertura? Um começo com um custo baixo. Eu tinha as experiências, tinha o curso, mas continuava sem ter vendido um pão na vida. Não tinha um cliente, não tinha ninguém. Então, eu falei assim, eu vou começar com um custo baixo, vou procurar um imóvel aqui perto da minha casa, porque é o público que eu conheço, também não conheço muitas pessoas em São Paulo, eu sou do interior, né? E no Zap Imóveis apareceu um imóvel que na época o aluguel era R$800. Aí eu fui conhecer o imóvel, era uma casinha como se fosse um corticinho assim. Aí eu via o espaço, eram 2 cômodos e um banheirozinho, levei lá o meu marido para conhecer, eu lembro que meu marido olhou e falou, para começar tá bom. Eu falei, então vamos começar. E na época eu lembro que eu calculei assim, falei R$800. R$800, quantos pães são por mês? E depois, quantos pães são por dia? Acho que era algo como 10 pães por dia. Eu falei, acho que 10 pães eu consigo vender. E aí foi assim que eu comecei, sem experiência nenhuma em empreendedorismo. E comecei lá, mas era abril de 2017, né? Então agora está com 4 anos. Comecei em abril de 2017 e depois, com 6 meses, a empresa já estava rodando, já tinha uma clientela. Nesse mesmo, meu marido estava vivendo um processo parecido de descontentamento com a carreira, mas não sabia exatamente no que trabalhar. E aí, nisso, eu fiquei grávida. Aí eu falei para o meu marido, eu vou precisar de ajuda, vem para cá que eu acho que aqui tem futuro. E aí, nisso, a Árvore do Pão passou a ser um negócio nosso, né? Com o tempo, eu fui ganhando confiança, fui aprendendo a desenvolver meu negócio, e com esse ganho de confiança, veio um investimento maior que a gente fez para a reforma, para oferecer o serviço de café, porque antes era só venda de pão,
E quando eu comecei, eu fiz uma reforminha super simples, num espaço bem humilde. Eu lembro que na época eu investi, assim, na reforma, R$6.000. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, que a gente já estava com o negócio rodando, eu falei, vamos fazer uma reforma maior. A gente dobrou o espaço, pegou a casinha dos fundos e eu coloquei a minha produção para os fundos, e o espaço que antes era loja e cozinha passou a ser só loja com espaço para servir café. Nisso, a minha obra ficou pronta em janeiro de 2020. Em fevereiro, março, veio a pandemia. Então, eu cheguei aí, quando eu inaugurei, veio a pandemia. Na pandemia, a gente teve que se adaptar. Teve que se adaptar à forma de atendimento, a minha vida, mas, assim, mesmo na pandemia, a gente conseguiu crescer e aumentar o número de clientes e conseguir passar a ter um serviço de delivery que antes a gente não tinha. Então, eu acho que o que resume a minha fase empreendedora, acho que a palavra é adaptabilidade às circunstâncias que vão se apresentando ao longo do caminho. Dentro do que o curso de engenharia de produção me ajudou, assim, na minha carreira profissional, primeiro no mercado financeiro, é aquilo do que todo mundo fala, o engenheiro desenvolve o raciocínio lógico, e desenvolve mesmo. Quando falam isso, quando você está no curso de engenharia, você fala assim, mas o que é esse raciocínio lógico? Mas, assim, quando você vai trabalhar, você vai ver que você pensa de forma mais rápida, que você consegue acompanhar o que as pessoas estão falando, que você consegue montar uma fórmula em Excel, você consegue acompanhar e desenvolver o pensamento de forma lógica, né? A minha primeira área dentro do mercado financeiro era dentro de uma área de TI. Então, eu usei o que eu aprendi em computação, tinha que fazer essa linguagem de computação, eu usava isso lá. Usava muito criação de fórmula em Excel, planilha, usava muito isso e usava economia, que a gente aprendeu. Depois, o que eu uso hoje na Árvore do Pão é muito a parte de gestão de processo. Tem muito processo, tem muita otimização de processo, melhoria de qualidade, desenvolvimento de produto. Vamos dizer assim, é uma engenharia de produção pura sendo vivida ali no meu dia a dia. Então, sou muito, muito, muito feliz pela escolha de carreira que eu fiz, de formação dentro da engenharia de produção. Para finalizar, eu coloquei aqui o que eu gostaria que tivessem me falado, mas que, de certa forma, que eu gostaria que eu tivesse ouvido. Porque muitas vezes a gente é jovem, as pessoas dão os conselhos para a gente, mas a gente não escuta. Então, assim, se eu gostaria de chacoalhar a cabeça, assim, e que... Não sei se eu estou aparecendo na tela, mas se quiser me colocar na tela... O que eu espero hoje, quando eu contrato um jovem, tá? Eu espero de um jovem curioso e interessado. Eu acho que falta no jovem hoje o interesse pelas coisas. E eu vou dar exemplos disso, tá? Uma das coisas que eu teria feito diferente, seria ampliar vivências. O que eu falo como ampliar vivência, tá? Vou dar um exemplo. Você está cursando o curso de engenharia e você se imagina trabalhando como mecânico de Fórmula 1. Mas você não conhece ninguém do mundo da Fórmula 1, não tem acesso a esse mundo. Mas tem o primo do seu pai, que ele tem uma oficina mecânica simplinha ali no Cambuci. Se você é tímido e tem vergonha de chegar para o primo do seu pai e pedir para passar um tempo lá na oficina dele, pede para o seu pai. Eu acho que o jovem tem essa liberdade poética de poder pedir para o pai e abrir os caminhos para ele.
Então, assim, pede lá para o primo do seu pai para você passar 2 meses trabalhando como mecânico ou sentado do lado do mecânico para viver aquilo dentro da mecânica, e você vai conseguir concluir com essa experiência se você de fato quer mesmo ser um mecânico de Fórmula 1 ou não. Ou vou dar um outro exemplo que já até aconteceu comigo, isso lá dentro da padaria. Você se imagina trabalhando com confeitaria. E aí, mas você não tem experiência com confeitaria, você não conhece absolutamente ninguém que trabalha com cozinha, mas a sua mãe compra brigadeiro lá na lojinha. Sua mãe não tem nenhum parente que trabalha com cozinha, nem seu pai, nem ninguém que você conheça, mas a sua mãe compra brigadeiro 1 vez por ano ou 3 vezes no ano numa confeitaria. Pede para sua mãe conversar com a dona da confeitaria e perguntar se a filha dela, que se imagina confeiteira, não pode passar 2 meses trabalhando lá. E isso, assim, eu que sou dona do negócio, isso já aconteceu comigo. Uma cliente minha chegar e falar: minha filha quer fazer gastronomia, ela pode ficar 2 meses aqui trabalhando com você? Pode. E amplia. Eu acho que essas vivências, essas coisas que vocês vão acumulando, às vezes, na sua primeira entrevista de emprego, quando você for lá e sentar na frente, legal, você é Yara, me conta um pouquinho o que você faz. Eu faço engenharia. Mas, às vezes, é aquilo que você vai ter para contar. Você vai se mostrar que você é o interessado, que você busca, né? Assim, eu vejo o jovem hoje muito em Netflix e passando tempo em feed de Instagram, sabe? Você vai falar que é isso que você... Desculpa as bofetadas que eu tô dando aqui, tá bom? Mas é isso que você vai se apresentar, sabe? Você tem que... Eu acho que é o momento de você acumular vivência. Isso que eu tô dando exemplo de vivência na oficina, na confeitaria, isso não exige investimento. A minha experiência que eu tive de vivência foi um intercâmbio, tem um custo, não é todo mundo que tem essa disponibilidade financeira de investimento, mas se tiver, vai fundo. Mas se não tiver, é uma coisa muito mais simples de você conseguir. Eu tenho um outro caso, um outro exemplo do primo da minha cunhada que fazia engenharia mecânica, que queria trabalhar numa montadora na Alemanha, mas não sabia falar alemão, não tinha dinheiro para fazer curso de alemão, e ele procurou no Brasil, onde que tinha a maior colônia de alemães do Brasil, se ofereceu para trabalhar na colheita com uma família de alemães. Nisso ele aprendeu alemão, ficou lá uns 4 meses morando com a família, nas férias do curso dele, e depois foi trabalhar na Alemanha, com a experiência que ele teve. Então, tenta buscar isso. E eu acho assim, dentro dos 5 anos de faculdade de engenharia, vocês vão ter várias férias. Tenta usar o tempo das férias para fazer algo pensando no seu futuro profissional, que às vezes é um curso que você faz, sabe? Aproveita o Natal com a família, aproveita o Ano Novo, mas passou o Ano Novo, tem janeiro inteiro disponível, às vezes até janeiro e fevereiro. Vai fazer alguma coisa, algum curso, vai ampliar networking, sabe? Tem muito curso disponível, curso de graça no mercado. E uma outra coisa que eu hoje, quando eu recebo um currículo, além do currículo, que a maioria das pessoas que eu pego para trabalhar comigo são pessoas que eu não exijo conhecimento prévio e nem experiência profissional. O que eu acho muito importante são aquelas pessoas que se dão o trabalho de escrever um parágrafo de apresentação. Então, imagina que eu estou começando, é minha primeira experiência, eu mando meu currículo está lá, formação e só. Mas eu coloco lá, eu me dedico a escrever. Oi, me chamo Yara, seria um enorme prazer ter a experiência, a oportunidade de trabalhar com você. Vou dar o meu máximo e me esforçar dentro da oportunidade que você vai me dar. Então, eu acho que faz muita, muita, muita diferença esse parágrafo, tá?
E uma outra coisa que eu recebo, assim, que me incomoda muito, é assim, eu estou anunciando uma vaga de confeitaria. Aí a pessoa coloca no assunto vaga padeiro. Não coloca, não está atenta ao que a vaga está pedindo, esquece de anexar o currículo. Eu falo, a pessoa que esqueceu de anexar o currículo no e-mail, a pessoa já é distraída, já não dou chance. Então, são pequenas coisas assim, que às vezes você fica lá se questionando por que ninguém te chama, mas acho que é um detalhe que faz a diferença. Por último, eu acho que tem que estar aberto a abraçar a oportunidade que a vida vai trazer e observar, ser muito observador, mesmo daquilo que você espera para a sua vida, do seu passado. Então, assim, eu comecei a minha apresentação falando lá da minha infância, dos meus pais empreendedores, daquilo que eu imaginava quando eu fosse mãe, de ter a liberdade. Se observa, tenta se conhecer. Às vezes, você não vai ter as respostas, né? Que nem eu lá no mercado financeiro, eu sabia o que eu não queria, mas não sabia o que eu queria. Mas, para isso, eu tive que ir lá fazer um exercício de resgate de experiência que eu tive para me descobrir. Então, assim, tenta se conhecer, tenta se observar, tenta, dentro ali do curso de engenharia, ver aquilo que você se identifica para fazer o seu futuro. Encerro aqui, agradeço demais. Eu acho que quem que agradece, o coordenador acaba de me escrever assim, olha, parabéns por escolher a Yara, tá? Porque poucos falam de coisas tão concretas, tão reais, tá? Tão do dia a dia, tão pessoal, e realmente conseguem passar algo que possa ser aproveitado. Então, já estamos aqui elaborando ideias, vamos dar experiências para os alunos nas férias, coisas do tipo, tá? Então, eu acho que todo esse depoimento é inesperado, até em parte para mim. Você não utilizou uma única imagem desse lugar fantástico que você criou, que me faz engordar, mas que eu agradeço infinitamente que esteja mais perto de minha casa do que outros, tá? E eu faço questão mesmo de usufruir desses produtos porque são excelentes, tá? Então, eu te agradeço muito esse depoimento, estou te passando aqui o que eu tenho de retorno de professores e coordenação. Agora vamos ver o que os alunos querem perguntar, o que eles querem, ou que eles querem falar contigo. Então, gente, a gente está abrindo para as perguntas, tá? Utilizem o chat ou façam a pergunta diretamente. Saulo, dá para eles fazerem perguntas diretamente ou somente através do chat? Vamos lá. Temos 153 participantes aqui. Enquanto isso, eu vou fazer uma pergunta para a Yara. Yara, muito bom o seu depoimento, excelente. E aí, até que ponto você acha que a localização, que você falou, olha, é um lugar simples, não sei o quê, era o que eu podia pagar, assim, ajudou no sucesso também do empreendimento, porque realmente tua trajetória é sensacional. Eu acho que você reuniu uma coleção de eventos que foram sensacionais. Mas e a localização? Você achou que foi somente a casa? Eu queria ter mostrado, é que eu não consegui colocar as fotos aqui, mas eu queria ter mostrado a foto de como era quando eu aluguei. Depois eu fui fazendo reforma, mas assim, era muito feio mesmo onde eu comecei. Era bem pouco. Ainda é, mas assim, era um lugar muito pouco provável para se começar um negócio, tá? É no fundo de um corredor de quase meio quarteirão. Então, eu coloquei uma plaquinha bem pequena, assim, uma plaquinha de 50 por 50 pendurada na rua e fiquei dentro da padaria esperando as pessoas entrarem. Foi bem assim mesmo. Só que aconteceu. Não sei se é sorte, não sei se o produto passou a se vender, mas foi aquela coisa mesmo do boca a boca.
Eu também, a minha vitrine, eu concluí que a minha vitrine ia ser uma vitrine virtual, então eu ia ter que me esforçar em fazer boas fotos daquilo que eu vendo. Então, se você entra no meu Instagram, que é a Árvore do Pão, é um Instagram... Tem aqui alguém perguntando, queria saber o endereço da padaria. Então, já pode dar o endereço e pode até colocar no chat aqui os links do que você desejar. Tem duas perguntas aqui que tem a ver com a experiência anterior, tem várias, espera um pouquinho. Como você entrou no estágio do Banco Suíço? Qual você acha que foi o diferencial para conseguir a vaga? Sempre tem quem se interessa pela vida financeira, isso é importante. Boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pela palestra, sem dúvidas a sua trajetória, curso, produção, e estou com entrevista marcada para migrar de área para o mercado financeiro. Você teria alguma dica? Tá? Entendo que a rotina é muito puxada e, diante disso, você teve dificuldade de conciliar com o curso de estágio? Como eu entrei para o mercado financeiro, tá? De forma também um pouco aleatória, né? Na época, eu tinha um namorado que era engenheiro civil. E ele fazia estágio, ou tinha acabado de se formar, e ele trabalhava num prédio que estava entregando apartamentos. Em um desses apartamentos, quem comprou era um gerente do UBS. E aí ele comentou, olha, minha namorada faz engenharia e ela quer muito um estágio. E ele pegou e falou assim, manda o currículo dela, que eu vou encaminhar para o RH. Só que na época eu não sabia, ele era gerente do que ele era. E eu lembro que eu fui para a entrevista lá com a moça do RH. E a moça do RH falou assim, então, Yara, aquilo que eu falei, eu não tinha muito o que falar sobre vivência, né? Não tinha muito contribuição ali para falar na hora da entrevista. E eu lembro que ela me perguntou, dentro do curso de engenharia, o que você gosta muito e o que você não gosta? Aí eu peguei e falei assim, eu odeio, não lembro se eu falei a palavra odeia, mas eu falei assim, eu não gosto de computação, não gosto de computação. Ela falou assim, então, Yara, a vaga é para a área de TI. Aí fez-se um silêncio assim, né? Eu não sabia o que eu falava. E aí eu sei que a moça saiu da sala, depois, né? Acabou a entrevista. E ela escreveu lá para o gerente e falou, a menina falou que nem gosta de TI, eu não sei o que ela estava fazendo aqui. E aí, na época, meu namorado falou, não, insiste nela, chama ela, que ela é muito boa, muito esforçada. Aí me deram uma chance, eu entrei. Mas era pouco provável que eu fosse ser aceita. Acho que alguém me perguntou de como era a rotina ali dentro do mercado financeiro. Era o estágio na área financeira de ser conciliado com os estudos. É bem puxado, assim. Não sei se mudou, tá? Pelo menos o Itaú BBA, eu sei que houve mudanças, assim, de forma a se tornar um ambiente de trabalho mais humanizado. Mas não era, tá? Estou falando de 15 anos atrás, o mercado financeiro era uma coisa de desempenho, você tem que dar o seu melhor, você tem que trabalhar o máximo de horas possíveis e você acreditava que aquilo, de certa forma, você ia ser remunerado pelo bônus. Com o tempo, eu fui me decepcionando, eu fui vendo que as pessoas, a maioria, enrolava no trabalho para dar uma certa hora, para conseguir completar aquelas 12 horas que tinha que ficar no escritório. Tinha um pouco de teatro, de você se mostrar importante, e eu nunca gostei dessa coisa de puxação de saco, de fingir ser alguém. Eu queria ser a Yara, queria poder ter a liberdade de ser quem eu fosse. E lá não acontecia isso, tá? E depois, assim, você recebe um bônus, 10 mil, recebe o segundo bônus, 35 mil. O valor, no começo, empolga. Só que depois você vai converter em hora extra, você fala, não paga, sabe? Eu achava que aquilo não remunerava, mas eu acho que foi super importante para me capitalizar, para eu juntar dinheiro, para depois eu me aventurar no mundo do pão.
Então, eu não falaria hoje, eu vou sair da faculdade e eu vou empreender. Eu acho que foi importante eu passar pelo mercado financeiro. Foi importante eu ter uma experiência profissional antes de empreender, sabe? Não tiraria essa experiência que eu tive. É que, para mim, no meu caso, começou a ficar uma coisa assim, muito pesada, vir crise de pânico, depressão, e não conseguia mais ia todo dia trabalhar falando que aquilo ia ser o último dia que eu ia pedir demissão, que não queria mais aquilo, não queria mais aquilo. Então começou a ficar uma coisa assim de consumir a minha saúde mesmo. Tem mais uma pergunta aqui. Boa noite. Quais são os desafios, soluções ou percepções com a convivência que a convivência da pandemia proporcionar? E não podemos esquecer de passar o endereço. Rua Frei Caneca, 388, final do corredor. É na altura dali da Rua Painha, é bem perto do Mackenzie, só que fica do outro lado da Consolação. Fica, vamos dizer assim, atrás da estação do Mackenzie, ali, a Higienópolis Mackenzie. E 388, você falou, Iane? Isso, Frei Caneca 388. Eu vou colocar aqui do lado do Pet Shop. Eu não entendi a pergunta da pandemia. Ok. Ou seja, no negócio mesmo, quais são os desafios, soluções que você encontrou, as percepções que você tem dessa convivência com a pandemia? A convivência com a pandemia, durante a pandemia, como que você se virou? Eu percebi o seguinte, eu atendia um público que morava no bairro, não era um público que trabalhava. Então, o público passou a estar mais tempo dentro de casa, e em casa e no endereço de casa. Então, eu não sofri com queda no número de clientes, porque eu fico imaginando, se eu fosse um negócio que trabalhasse, como muitos negócios na região da Paulista, restaurantes que dependiam das pessoas que trabalhavam ali, eu teria sofrido. Eu não, eu atendia pessoas que moravam no bairro, e as pessoas até passaram a estarem mais tempo em casa, a precisarem consumir pão no café da manhã. Às vezes elas antes saíam correndo para trabalhar, nem tomava café da manhã, e não, passaram a estar mais tempo em casa, fazer refeições, as 3 refeições em casa, e passaram a consumir mais pão. Então, para mim, foi bom. O que aconteceu é que eu estava, na época, a minha filha tinha 2 anos, eu fechei a padaria completamente, porque todo mundo imaginava que se você iria fechar tudo, a tal da curva ia cair, e o Brasil estava antecipando os eventos que estavam acontecendo na Europa, e que depois tudo ia passar e que a padaria e os negócios iriam reabrir de forma normal. Mas isso não aconteceu. Eu estava com a minha filha com 2 anos em casa, tendo que trabalhar, cuidar dela. Eu falei, eu vou ficar louca aqui. Cheguei para o meu marido e falei, você vai cuidar da padaria e eu vou cuidar da Júlia, da nossa filha, lá no interior, onde ela tem espaço, ou perto da minha mãe, onde ela vai me ajudar com comida, com roupa. E então, assim, eu fiquei ausente do negócio por 5 meses. Eu ficava fazendo gestão dos pedidos, das encomendas que os clientes faziam, fazendo postagem, mas fiquei longe mesmo do negócio, mesmo 5 meses sem pisar aqui em São Paulo. Então, teve esse desafio para mim, fazer uma gestão à distância. Ok. Então, mas a qualidade do pão não caiu. Eu não percebi. Não, eu tinha um funcionário lá que, assim, era uma equipe que já trabalhava comigo há um tempo. Então, eles dominavam o processo, continuaram, e tinha também meu marido que estava lá na parte das vendas, né? Mas, graças a Deus, não caiu a qualidade. Okay. Yara, nas vendas iniciais, quanto você diria que era encomenda e quanto era assim que você produzia para venda spot, ou seja, no dia a dia? Como é que você distribuía essa atividade de produção entre encomenda
e a demanda normal do estabelecimento? Lá no começo, quando eu comecei, Agostinho, lá no começo, você diz? Isso, no começo, porque agora eu imagino que você já tenha um cliente, um público fidelizado até, né? Sim, sim. Assim, bem que eu estou te devendo uma visita. Sim. Aos sábados, para vocês terem uma ideia, a gente, em cartão de crédito, a gente tem 100 transações de cartão de crédito por sábado, que representa mais ou menos em 3 horas de atendimento, é como se eu atendesse um cliente a cada 2 minutos. Então, é um fluxo bem intenso de cliente aos sábados, né? Quando eu comecei estabelecendo um número de pão que eu ia produzir, mas eu não tinha muito as encomendas, não me baseava em encomenda, sempre foi mesmo esperando venda spot. Agora, até hoje, eu dou a oportunidade das pessoas fazerem encomenda, mas o processo do pão, vamos supor que uma pessoa hoje está fazendo uma encomenda para amanhã. Eu tenho lá o meu cardápio de pães para amanhã. Os pães que eu vou vender amanhã, eles já foram feitos hoje. E isso é muito difícil do cliente entender. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu hoje. Eu produzo 21 pães de abóbora todas as terças para assar na quarta. Uma mulher fez uma encomenda, era 2 horas da tarde, de 5 pães de abóbora. Falei, nossa, 5 pães de abóbora. Se eu soubesse da encomenda dela, teria aumentado. Porque algumas encomendas pontuais, elas fazem faltar pão na loja. Mas eu hoje não me baseio, nem hoje, nem antes, quando eu comecei, em encomenda para ser o meu balizador de produção. Eu me baseio assim, fim de mês cai, previsão do tempo é muito forte, então um dia que chove, cai em 30% as minhas vendas. As pessoas circulam menos na rua. Assim como um dia que faz muito calor, as pessoas parecem que têm menos fome, menos desejo, e elas circulam menos na rua quando está um calor muito forte. Muito bom. Yara, na verdade, deveríamos fazer algo que servisse para você explicar os processos todos, porque pura engenharia de produção, todo esse planejamento da produção mesmo, em função da demanda que você está tendo. E a customização, porque você faz um pão para mim na sexta-feira, e uns biscoitinhos lá, que eu consumo muito. E você não faz esse pão toda a semana, você só faz um dia, né? Aquele do queijo grandão, né? É fantástico, aliás. Então, mas agora a gente vai precisar fechar mesmo, porque as aulas começam às 19h20 para todos, né? Incluída eu. Então, eu quero te agradecer mais uma vez. As perguntas que entrem, eu vou te encaminhar por e-mail, certo? Fica a dica para todos. Eu acho que depois de você passar o endereço, todo mundo sabe onde te encontrar, tá? E também qualquer um dos alunos ou pessoa que esteja assistindo, ou que se quiser se comunicar, a gente entra em contato, tá bom? Tá bom. Eu te agradeço muitíssimo por essa oportunidade que você nos deu a todos. Espero que não seja a única vez, tá? A gente pode modelar isso de uma forma diferente para falar dos processos, tá? Porque é uma experiência extremamente rica e interessante, diferente, tá? E que surge de uma experiência também completamente diferente. Então, eu queria agradecer a todos os que estão participando e a você, principalmente, o professor Agostinho, que me acompanha nessa história, na verdade, eu corro atrás dele, ele corre atrás de mim, e ao Saulo, que nos está auxiliando, que nos auxiliou desde o início, com toda a parte técnica. Certo? Obrigada. Um grande abraço e Obrigado, Yara. Parabéns. Tá? Obrigada. Certo?